Nesta semana estudamos sobre adoração. Adoração no contexto da educação. Como a educação deve ensinar a melhor maneira de adorar. A adoração faz parte da natureza humana, vimos isso. Nós temos o desejo de adorar. Seres humanos têm desejo de adorar e vão adorar alguma coisa. Mas a Bíblia orienta, irmãos, na lei de Deus, veja, na lei de Deus, como deve ser essa adoração. Quem deve ser o objeto da adoração, como ela deve ser feita. Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Veja, irmãos, Deus coloca claramente, Deus exige exclusividade. Não é como dividir a atenção a Deus e dar atenção a outros. Não terás outros deuses diante de mim. O verso 4 diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não tem que representar a Deus em esculturas. Não tem que buscar figuras para representar a Deus. Deus é muito maior do que qualquer figura que nós possamos idealizar e executar ou fazê-la. Dessa forma, irmãos, nós devemos nos precaver, nos prevenir das idolatrias. E vejam como está lá: não terás outros deuses e não farás imagem de escultura. Veja, a adoração é exclusiva e a forma correta de adorar. Entretanto, irmãos, a humanidade, após o pecado, tem atuado, tem agido, tem praticado um sincretismo religioso, uma mistura de coisas. Adoram a Deus, mas também adoram outras coisas. No passado nós vimos, adoravam imagens, seres mitológicos. Ainda hoje, irmãos, adoram imagens. Muitos adoram imagens ainda hoje. Se prostram diante de imagens que representam a Deus, que representam os santos, ou que representam qualquer outra divindade. No passado havia seres mitológicos, adorava-se o sol, a lua, as estrelas. E hoje, irmãos, as idolatrias são um pouco diferentes. Algumas das idolatrias do passado ainda estão presentes, mas hoje é mais fácil adorar o dinheiro, o poder, as redes sociais, o sexo. Adorar os chamados influencers da internet. Quantos, irmãos, seguem? Milhões seguem meninos e meninas, moços e moças, artistas que são influencers na internet e vão atrás, o povo vai atrás. E esses ficam riquíssimos com isso, de tantos seguidores, tantos idólatras. E veja, irmãos, muitos na igreja ainda seguem esses influencers, sejam eles quais forem. E nós devemos cuidar, irmãos. Cuidar com o sincretismo religioso, não misturar a nossa adoração. Para isso, irmãos, a Bíblia recomenda que os pais devem cuidar. Os pais devem ensinar os filhos. Deuteronômio 6, 6 e 7. Os pais devem inculcar as palavras. As palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. E lá o texto ainda diz, e dela você vai falar sentado, andando pelo caminho, deitando, levantando na tua casa. Falar sempre, irmãos, sempre para as nossas crianças, para os nossos filhos e netos, para que eles não sejam enganados, para que eles não se tornem idólatras, irmãos. Pensem. Mas ainda, irmãos, aprendemos que devemos adorar em espírito e em verdade. Em espírito por quê, irmãos? Porque nós só podemos adorar a Deus, só podemos adorá-lo se o Espírito Santo atuar em nós, se nós estivermos preenchidos do Espírito Santo. E devemos adorá-lo em verdade, irmãos. Por que em verdade? Porque muitos adoram em mentira, estão enganados adorando em mentiras. E nós devemos adorá-los em verdade, adorá-lo em verdade. E a verdade, irmãos, é a verdade bíblica, adorá-lo corretamente.
Ainda o verso áureo da nossa lição, um belo verso áureo da nossa lição, verso para memorizar, diz assim: você deve adorar a Deus na beleza da sua santidade. O nosso culto, irmãos, tem que ser um culto limpo, um culto bonito, um culto santo, não um culto obscurantista. Nosso culto não é uma magia, irmãos. Nosso culto tem que ser feito na beleza da santidade. E mais, irmãos, nós devemos cuidar da idolatria. Porque quanto menos você pensa, você pode estar imerso na idolatria, adorando coisas, adorando pessoas, adorando pregadores, adorando doutrinas que não são o verdadeiro Deus, que não são Deus. A Bíblia diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E nós não podemos, irmãos, misturar as nossas tradições. Misturar as nossas tradições com a adoração. As nossas tradições podem estar afastadas da verdadeira adoração. Os escribas e os fariseus, irmãos, tinham a melhor boa vontade de fazer a vontade de Deus. Tinham todo o empenho de fazer a vontade de Deus. E o Senhor Jesus disse para eles: vocês são hipócritas. Que Deus abençoe a cada um de nós, irmãos, e que a gente possa entender qual é a verdadeira adoração. Possa entender, irmãos, que a adoração vai ser, no final dos tempos, vai ser o ponto que vai mostrar aqueles que estão fiéis a Deus e aqueles que não estão fiéis a Deus. Portanto, irmãos, nós devemos cuidar para entender qual é a verdadeira adoração. Devemos praticar a verdadeira adoração da maneira correta. Que Deus abençoe, irmãos, cada um de nós. Para que quando chegar ao final dos tempos e nós tivermos que ser testados com respeito à adoração, possamos estar firmes, irmãos, adorando a Deus, não adorando a qualquer outra coisa que não seja Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Que essa, irmão, seja para nós alguma coisa inscrita, inculcada, frisada na nossa mente. E que a gente nunca se esqueça disso. E que possamos ser fiéis até descansarmos ou até a volta do nosso Senhor Jesus. Fiéis na adoração ao Deus Criador dos céus e a terra. O Deus que nos mantém. E o Deus que nos redimiu através do Senhor Jesus Cristo. Um bom sábado para todos vocês, um bom final de semana. Deus abençoe a todos.